Olá! Hoje então eu vim trazer mais dicas para aproveitar a festa da USP. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar nos cards o vídeo que eu fiz falando sobre o evento, como é que funciona esta grande feira de livros, onde várias editoras se juntam para vender livros com no mínimo 50% de desconto e como você pode fazer para economizar e garantir vários livrinhos aí. Nesse vídeo aqui eu decidi dar dicas de livros da editora 34 para quem quiser aproveitar a festa da USP. E eu escolhi fazer especificamente da editora 34 porque eu acho que é uma das que mais vale a pena. É uma das poucas editoras que lança os 50% de desconto no catálogo inteiro, né? Então, eles não têm lá uma listinha de livros que vão participar da feira. Eles dão 50% de desconto em todos os livros, incluindo os lançamentos. Eles queimaram a largada, então eu já comprei os livros que eu queria comprar. Tô esperando chegar e quando chegar eu mostro direitinho, faço unboxing, coisa e tal. Mas eu acho que vale muito a pena. Não são livros baratos, normalmente eles não costumam entrar muito em promoção em sites tipo Amazon da vida. Então, quando chega a oportunidade da gente pagar metade do preço de capa, eu acho que vale muito a pena. Então, eu comprei alguns livros, eu mostrei no vídeo em que eu falo da festa da USP, eu falo quais foram os livros que eu queria comprar da editora 34, que eu já comprei. Mas então eu decidi comentar alguns livros que eu já li da editora e que eu gostei demais, que eu acho que valeram a pena, e também mostrar alguns livros que eu comprei em eventos anteriores, em feiras passadas, que a maioria ainda não li, mas que, enfim, eu acho que vale a pena ficar de olho, conta um pouquinho da sinopse. Então, para não ficar muita falação, bora para as dicas. Esses livros que eu vou comentar agora eu não tenho, tá? Ou eu li emprestado da biblioteca, ou então eu me desfiz. Mas são todos livros que eu gostei bastante. Eu não cheguei a pesquisar se esses livros eles estão em estoque, estão disponíveis lá com 50% de desconto, nada do tipo, porque eu acho que eu fugi um pouco da proposta, mas se você interessar por eles é só olhar. Eu vou deixar aqui o link da livraria Martins Fontes Paulista, que é a livraria que está vendendo, né, os livros da editora 34 na festa da USP. Eu queria comentar primeiro os livros de uma autora nacional que eu amo muito e eu não vejo ser muito comentada por aí, que é a Beatriz Bracher. Dela eu li 2 livros e tenho interesse em ler vários outros. Eu li Antônio, que é um livro que vai contar a história de um segredo que passou de geração para geração, uma escrita meio fragmentada, porque ela é focada em vários personagens e você tem que ir montando o quebra-cabeça conforme a leitura. Eu achei maravilhoso, super inteligente, então recomendo muito. Outro livro que eu tenho para recomendar da Beatriz Bracher é o Azul e Dura. Esse eu acho que foi o que eu mais gostei dela até o momento. É um livro fantástico, ele vai contar a história de uma mulher de classe média / média alta, que um dia ela se envolve num acidente e ela acaba matando, sem intenção, né, atropelando e matando uma menina com necessidades especiais, e isso foi um grande auê, porque como ela tinha relação com pessoas muito influentes, isso acabou meio que sendo acobertado, então ela tinha que lidar com a culpa de tudo isso, a culpa de pertencer a uma sociedade cheia de privilégios em que você pode dar um jeitinho para não ir presa, para não ter a sua vida destruída depois de uma tragédia assim, e pela culpa de ter matado uma criança, né, uma pessoa sem intenção. Enfim, e ela decide meio que fazer um retiro artístico, por assim dizer, e a gente acompanha ela nessa jornada de autodescoberta, e é incrível, é um livro muito introspectivo. Não sei se é um livro que é para todo mundo, mas eu amo esse tipo de história em que não acontece muita coisa, peripécias muito loucas, mas que são mais focadas na perspectiva dos personagens. Ai, eu adoro. Enfim, Azul e Dura. Aí eu tenho um outro livro dela, esse eu tenho o físico, que eu comprei no sebo, novinho, que é o Anatomia do Paraíso. Esse daqui eu comprei, foi o primeiro livro dela pelo qual eu me interessei, porque uma professora de quem eu gosto muito e em cujo gosto eu confio demais, ela indicou numa aula.
E eu fiquei muito curiosa, muito interessada, eu comprei, mas ainda não li. O personagem principal é um mestrando, né, do Rio de Janeiro, que tá ali às voltas com a sua dissertação, que vai versar sobre o Paraíso Perdido, do John Milton, e eu acho que é isso que tá me intimidando um pouco, tá atrasando um pouco a minha leitura, porque eu não li, eu não tenho a menor intenção de ler o Paraíso Perdido, e eu fico me perguntando se seria bom eu ler antes, por isso que eu tô protelando um pouco a leitura de Anatomia do Paraíso, mas eu acho que é bobagem, sabe? Não... Talvez eu perca uma ou outra referência, mas não sei. Tô pensando ainda o que eu faço, mas enfim, já fica aí a dica de uma escritora contemporânea brasileira que é muito boa, escreve muito bem e que eu não vejo ser tão comentada assim. Um outro livro que eu tenho para indicar da editora 34, também de autora nacional, mas dessa vez poesia, é o Bigornas, da Yasmin Nigri. A Yasmin é incrível, eu li esse Bigornas em um dia, é um livro bastante contemporâneo, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela coisa que me incomoda na poesia contemporânea às vezes, que é de ser muito engajada e muito militante e se esquecer da parte estética, né? De focar muito no conteúdo e se esquecer da forma. Isso é uma coisa que eu venho reparando em muitos dos livros de autoras nacionais contemporâneas que eu pego para ler. Eu já comentei aqui brevemente sobre alguns livros que eu não gostei por conta disso, né? Acho que seriam livros mais pertinentes se eles não tivessem a pretensão de ser uma obra literária. Mas tá, tô falando demais, não tem nada disso em Bigornas, é um livro engraçado porque é um livro de poesia muito bem humorado. Tem algumas coisas que eu achei realmente muito divertidas e é uma característica curiosa, né? Que normalmente a gente tem a poesia como uma coisa tão sublime e tal, e esse não, isso é super bem humorado, super gente como a gente, os poemas, sabe? Enfim, eu me identifiquei demais, eu gosto muito do trabalho da Yasmin, então eu super indico o Bigornas também. E aí eu tenho alguns livros russos para indicar. O primeiro é o do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. É uma novela, foi a primeira coisa que eu li do Tolstói, foi no início da faculdade de letras e eu amei. É um livro cheio de reflexões muito profundas sobre a vida, sobre, sei lá, aproveitar e tirar o máximo propósito da vida enquanto a gente tá aqui, porque ela termina assim, quando a gente vê já foi, e sobre arrependimentos, aquela sensação de que eu poderia ter feito diferente, eu queria ter sabido de certas coisas, que aí tudo seria diferente, enfim, tem muitas elucubrações a esse homem, o Ivan Ilitch, que ele é um funcionário lá público, e ele pega uma doença misteriosa que nunca fica muito clara ali o que ele tem, só que logo ele percebe que ele vai morrer e ele vai morrer em muito pouco tempo. O livro se chama A Morte de Ivan Ilitch, mas na verdade a gente vai presenciar as reflexões sobre a vida do Ivan Ilitch. Enfim, eu achei uma leitura maravilhosa. Para quem quer começar a ler Tolstói, eu acho que essa é uma boa indicação. Não é muito complexo, não, para quem tem medo aí da literatura russa. Vai com fé, porque é de boas, dá pra entender, enfim, é bem interessante mesmo. E aí eu tenho alguns livros do Dostoiévski também que eu li. Não li muita coisa dele não, mas vou listar os que eu li, que eu gostei. O primeiro livro que eu li dele foi o Gente Pobre, que também foi o primeiro livro que ele escreveu. Eu tinha a pretensão de ler um dia em ordem cronológica, mas óbvio que eu flopei, né? Eu não sei fazer esses projetos de leitura, me dá agonia ter que seguir uma ordem, uma fila bonitinha. Flopei do projeto de ler Dostoiévski em ordem cronológica, mas Gente Pobre é um livro muito bacana, não vou me alongar sobre ele porque tem vídeo aqui no canal falando só sobre esse livro, só sobre as minhas impressões, porque foi um livro que me impactou muito quando eu li, porque é o primeiro romance do cara e ele já me traz um livro cheio de reflexões e cheio de coisas pra... Ai, cara, enfim, é maravilhoso. E aí um outro livro dele que eu li é o Memórias do Subsolo. Eu acho que esse é o meu preferido até o momento. Eu gostei
demais. É um livro, não é um livro que eu te indicaria para se entreter, para se divertir. Ele é um livro que vai trazer uma alta carga filosófica e é um livro que incomoda, né? Porque a gente vai ver essas elucubrações, essas reflexões, essas memórias mesmo desse cara do subsolo, que ele é uma pessoa cheia de controvérsias, ele é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de idiosincrasias, e a gente vai se desesperando um pouco com as coisas que ele nos conta. Então, é um livro incômodo de ler, que me deu muita agonia. Apesar de ser um livro curto, eu demorei, porque eu não conseguia ler muito de uma vez só, mas enfim, é fantástico. Eu acho que é um livro, esse já é um livro que eu não indicaria para você começar, não, porque eu já acho que ele é um pouco mais denso pelas temáticas e tudo mais. Enfim, mas eu acho que é o meu preferido do Dostoiévski até o momento, que eu não li muita coisa dele. E eu li Uma História Desagradável. Esse sim é bem divertido. É uma novelinha super curta que vai contar a história basicamente de um cara que entra de penetra numa festa de um funcionário dele. Se eu não estou enganada, porque eu já li faz um tempinho. E aí muitas coisas vão acontecer, a gente vai ver essas dinâmicas de classe muito marcadas na Rússia, né? Essa coisa de hierarquia, de quem tá acima e quem tá abaixo, e quem tá abaixo na hierarquia sempre vai meio que se submeter, e a gente vai ver um monte de situações se desenrolando por conta disso. Afinal, o chefe, né, basicamente aparece lá na festa do funcionário, que é mais humilde, e vai rolar alguns constrangimentos, vão rolar algumas situações engraçadas, meio tragicômicas, vamos dizer assim. Enfim, eu achei um livro bem divertido, um livro bem interessante. E aí eu vou mostrar alguns dos livrinhos que eu comprei em feiras passadas, né? Feira da Unesp, Feira da USP, absolutamente nada, e outras histórias do Robert Walser, provavelmente está errada a minha pronúncia, mas é um autor de língua alemã, que é uma literatura com a qual eu não tenho muita familiaridade, então andei comprando alguns livros para me inteirar melhor. Isso daqui vai ser uma coletânea de textos curtos desse autor, vão ter contos, solilóquios, esquetes, enfim, eu gostei dessa pluralidade, né? Achei que seria uma boa forma de entrar em contato, ter esse primeiro contato com a escrita do autor. Eu primeiro me interessei pela capa, porque amo essa tela, achei maravilhosa. Mas, enfim, aí eu li a sinopse, fiquei curiosa com a escrita do autor, queria conhecer, e eu comprei, não tirei do plástico ainda. Também comprei Água Funda, da Ruth Guimarães. Essa é uma autora brasileira, foi uma das primeiras, podemos dizer assim, autoras brasileiras negras a alcançar um certo sucesso. Ela é meio que contemporânea do Guimarães Rosa, escreveram ali na mesma época, só que ela acabou esquecida e agora tá rolando todo esse resgate da obra dela. Esse Água Funda me parece que vai ser um livro que vai ter a questão do realismo mágico, vai ter a coisa dos neologismos, tal qual Guimarães Rosa, né? Então, uma mistura das falas populares com invenção de palavras. Eu fiquei muito interessada pela sinopse desse livro quando eu descobri, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar. E eu achei interessante ter esse contato com a autora. Espero ler em breve. Aí eu tenho mais um Dostoiévski na fila. Esse eu nem comprei em feira, eu comprei num cara vendendo na rua, mas estava perfeitinho. Isso daqui vai ter duas histórias, né? Duas narrativas fantásticas, e ele vai conter O Sonho de um Homem Ridículo e A Dócil. É um livro do qual eu sempre escuto falarem bem. Me parece que os dois vão orbitar um pouco em torno de suicídio e tentativas de suicídio e os pensamentos que levam essas pessoas a terem esse ímpeto de tirar a própria vida, né? Tá escrito aqui na contracapa que essas duas histórias têm grande afinidade com o Memórias do Subsolo, que já comentei, gosto bastante, então é um livrinho que eu estou louca para ler. Tem também o Capote e Outras Histórias, do Nikolai Gogol.
Eu não li ainda, tá, esse livro, mas eu assisti a uma peça baseada em O Capote e, ai, é muito bom, assim, eu gostei muito da história e aí eu fiquei com vontade de conhecer a escrita do autor. Isso daqui vai trazer várias histórias, né, tem O Nariz, que andou muito em voga aí, porque a Antofágica lançou ele numa edição separada, então comprei O Capote e Outras Histórias, eu tô muito empolgada pra ler. Tenho Minha Vida, de Chekhov. Amo Chekhov, as coisas que eu li, os contos que eu li dele, eu amei demais. Faz muito tempo que eu não leio algo. E aí eu comprei esse Minha Vida porque eu achei na banca de jornal super baratinho. Esse é uma novela do Chekhov, e até o momento, se não me engano, eu só li contos dele. E aí eu quis conhecer uma narrativa um pouco mais longa. E esse daqui vai falar um pouco sobre fracasso, sobre não corresponder às expectativas sociais e como que uma pessoa lida com isso, né? Com essas expectativas frustradas, com o sentimento de que fracassou na vida. E é um tema que me é muito caro. Eu fiquei muito interessada quando eu li a sinopse, então também pretendo ler dentro em breve. Temos O Marcador de Páginas e Outros Contos, do Sigmund Kriegs. Menor condição de eu ler isso, mas o nome dos livros e dos autores vão estar na descrição do vídeo. Também literatura russa, só que esse já é de um autor menos conhecido, pelo menos aqui no Brasil. E eu comprei esse livro porque todas as resenhas que eu vi falavam que era muito divertido, que era um livro muito bem-humorado. Parece que vai ter um quê de absurdo nesses contos também. E eu fiquei bastante interessada em conhecer esse autor. Também não li ainda, tá no plastiquinho. Aí temos mais um livro de literatura de língua alemã. Esse é A Aranha Negra, do Jeremias Gotthelf. E esse daqui vai contar a história dessa comunidade que, em certa feita, faz um pacto lá com um capeta e quebra esse pacto. E aí aparece essa grande aranha negra para persegui-los, para destruí-los em retaliação. E me parece que esse livro é uma espécie de metáfora com a peste negra, mas não só isso, também com as guerras que assolavam a Europa, coisa de conflitos, como se essas coisas, a peste, as guerras e tudo mais, fossem uma espécie de maldição que assolava a Europa de tempos em tempos. Então eu fiquei bem interessada, é aquele tipo de livro que conta uma história dentro de outra história, que é algo que eu gosto bastante também. Enfim, eu tô bem empolgada para ler Aranha Negra. Tenho também o Dostoiévski Trip, do Vladimir Sorokin, vai saber. E esse daqui eu achei a sinopse divertidíssima, que vai trazer a história de uns atores que estão encenando uma história do Dostoiévski. E a literatura, ela é colocada como uma espécie de droga, né? Como se algo que entorpece os leitores. E eu achei muito divertida essa ideia. Tem uma coisa meio psicodélica. Obviamente vai ter uma intertextualidade muito grande com Dostoiévski. E eu acho que eu não li ainda porque como eu não li tanto do Dostoiévski, eu fico com um pouco de receio de eu não captar certas referências, né? Então eu tô dando uma postergada, mas é um livro que eu queria muito ter na estante porque eu adorei a ideia. Então comprei numa feira dessas, um dia eu leio. Tenho O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias Não vou nem me atrever, porque esse autor é húngaro, eu não faço a menor ideia de como se pronuncia, mas enfim. Esse livro sempre me foi muito bem recomendado. Falam que é super divertido, que é super engraçado, e eu não tenho muita afinidade também com literatura húngara. Eu achei curioso e quis comprar. Já tinha muito tempo que eu queria ler esse livro, e aí acabei arrematando numa dessas feirinhas com 50% de desconto. Tá aqui na fila para ser lido em breve. E eu acho que é isso. São esses livros que eu tenho para recomendar, sendo que não sei se eu posso falar em recomendação, sendo que alguns eu não li. Mas enfim, espero que tenha ajudado quem tá a fim de montar a listinha
da festa da USP, né, que vai acontecer entre 8 e 15 de novembro de 2021. Eu acho que vale muito a pena aproveitar, porque não é todo dia que a gente tem a chance de comprar livrinhos com 50% de desconto. Vou deixar os sites e informações úteis na descrição do vídeo, então é só consultar para saber onde que compra, como é que funciona, papapá. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like maroto e de se inscrever aqui no canal. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!